Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus de estar aqui com vocês para adorarmos a Deus, para prestar a Deus homenagens. Grato a Deus também por estar hoje acompanhado da minha esposa que está ali. Grato a Deus pela vida dela. Também quero agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Daniel, um dos nossos vice-presidentes, pastor João Paulo. Que Deus possa abençoá-los cada dia mais, as suas famílias, em nome de Jesus. Também quero fazer menção ao nosso pastor Reginaldo Júnior também. Deus possa abençoá-lo, em nome de Jesus Cristo. Tem uma palavra aqui que eu quero refletir com vocês essa noite. E se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Vamos refletir nesse texto da Escritura Sagrada. Glória seja dada a Cristo para todos sempre. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, de forma mais precisa, no seu capítulo 9. Estava refletindo sobre essa passagem bíblica e me chamou bastante atenção. Queremos extrair alguns ensinamentos e aplicações para nossa vida. Mateus capítulo 9, vamos ler alguns versículos, começando-se do 1. Diz assim a palavra de Deus: Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Versículo 7 nos diz o seguinte: levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Evangelho é de Jesus, é escrito por Mateus. Esta narrativa, ela encontra-se nos 3 evangelhos que compõem os evangelhos sinóticos. Nós vemos ela em Mateus, no capítulo que lemos. Nós vemos ela em Marcos, no seu capítulo 2. E nós vemos ela em Lucas, no seu capítulo 5. Os 3 evangelhos que compõem os sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos, eles têm um público-alvo, um destino, um destinatário específico. Mateus, público-alvo aos judeus. Marcos, o público-alvo aos romanos. E Lucas, o público-alvo aos gregos, os gentios que falavam a língua grega. Jesus está saindo de Gadara e indo a Cafarnaum. O interessante, meus irmãos, é que, versículo 2, eu quero extrair algumas coisas desse versículo que eu estava refletindo, e eu vou reler ele para vocês. E Jesus, vendo a fé deles, de quem? Nós não vemos de forma explícita em Mateus. Quem vai registrar a quantidade de homens que levaram o paralítico a Jesus é Marcos.
Marcos registra 4. Interessante que o seu versículo 2 diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Nós observamos, se lermos como os outros versículos que lemos essa noite e acompanharmos as demais leituras que também falam dessa narrativa, tanto em Marcos como em Lucas, nós vamos observar alguns pontos interessantes. Mais uma vez, Jesus estava cercado de uma repleta multidão. Marcos também vai registrar isso, que tinha tanta gente que até a porta não se tinha mais como colocar ninguém. Aqueles homens, eles tinham um objetivo, pois com certeza eles sabiam da fama de Jesus. As multidões seguiam Jesus, e de fato aconteciam-se coisas que chamavam a atenção. Um dos exemplos eram milagres, prodígios e maravilhas onde Jesus estava. Mas uma das 3 narrativas destaca que Jesus estava falando acerca da palavra, e aqueles estavam ali cercando Jesus, entusiasmados com aquilo que Jesus falava. A Bíblia destaca que Jesus falava com autoridade, diferentemente dos fariseus e dos escribas. A Escritura destaca isso. Nós observamos aqui, então, que aqueles homens enfrentam uma dificuldade, pois eles não conseguem se aproximar de Jesus por causa da multidão. Eram muita gente, mas eles criam a estratégia de entrar pelo telhado. Mas aquilo que eles foram fazer, eles fizeram. O objetivo deles era levar esse paralítico que tinha uma necessidade física perante Jesus. Vejamos que ele teve um impedimento, mas isso não fizeram eles pararem, mas eles continuaram. Bendito seja Deus. E eu estava refletindo acerca de uma aplicação só desse versículo 2. Pois o versículo 2 ainda, além de destacar a palavra fé, nós vemos exemplo de fé de forma destacada no livro de Hebreus, capítulo 11. Exemplos de fé. Nós observamos também uma palavra. Jesus destaca a fé daqueles homens quando os homens o colocam perante Jesus, o paralítico. Mas quando ele destaca a questão da fé daqueles homens, que o texto fala de forma clara e objetiva, Jesus lança uma palavra sobre o paralítico: filho, tem bom ânimo. Etimologicamente, no latim, essa palavra ânimo é ânimos, e tem alguns significados: mente, coração, coragem. O interessante que eu fiquei refletindo é que Jesus dá ênfase à fé dos 4 amigos, ou dos 4 homens que levaram o paralítico até ele. Mas também ele diz ao paralítico: tem bom ânimo, tenha coragem. Bendito seja Deus. Agora deixa eu trazer uma aplicação para nós que estamos aqui de forma presencial e aqueles que nos acompanham através das mídias. Quantas e quantas vezes nós não precisamos de pessoas para nos auxiliar para chegar ao objetivo? Quantas vezes a gente estava em algumas determinadas situações e fomos encorajados por Deus para prosseguir, para ir avante, para ir além. Bendito seja o nome de Jesus. Quantas e quantas vezes situações não quiseram nos parar, nos deter. Este homem tinha uma necessidade física, então era praticamente impossível ele chegar perante Jesus sem auxílio, sem ajuda, sem socorro, sem amigos. Esses 4 homens, eles de fato foram amigos, pois na hora da dificuldade eles estavam ali tentando ajudar o paralítico chegar perante Jesus.
as dificuldades surgiram. A multidão estava de fato enorme, pois queriam estar próximos de Jesus. Jesus estava em mais um dia de seus ensinamentos. O texto destaca a questão da palavra. Nos evangelhos nós vemos as narrativas que contam essa história, que narram essa história. Nós observamos isso. Mas, meus irmãos, eles conseguem colocar o paralítico perante Jesus. Pensa bem, reflita comigo. Isso é uma aplicação. Por favor, nos entenda, aquele que nos acompanha através das mídias, que em quantos momentos as situações do dia a dia, aquilo que nós vivenciamos, não quis nos barrar, nos parar. Mas lembra, quando Deus se utilizou de pessoas para dizer a você, para prosseguir, quando Deus testificou a você próprio, lhe encorajando a continuar, bendito seja o nome de Jesus, lhe encorajando a prosseguir. Nós observamos que no versículo 3 diz assim: eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Pois Jesus lança uma palavra no versículo 2 que diz assim, no seu término: perdoado-te são os teus pecados. Aquele homem tinha uma necessidade física, mas a necessidade que Jesus queria sanar primeiro era a necessidade de salvação, a necessidade espiritual. Jesus diz: perdoado-te são os teus pecados. Os escribas agora, o texto diz que eles vão razoar nos seus pensamentos, contrariando aquilo que Jesus falou. Lucas vai destacar que quem estava nesse momento não só eram os escribas, mas também os fariseus. Lucas registra isso. Pois os escribas também ficaram conhecidos como os copistas. Pois de tanto copiar a lei, eles aprenderam a interpretar e a explicar a lei. Os escribas eram os copistas e posteriormente seriam conhecidos como doutores da lei, mestres da lei. Os fariseus é o sentido da religião. Os escribas é mais a profissão. Lucas ele destaca dizendo fariseus e doutores da lei, dando referência aos escribas. O que observamos é que estes grupos estão juntos, pois nem todo fariseu era escriba e nem todo escriba era fariseu, mas eles estavam juntos, tentando de alguma forma contrariar aquilo que Jesus falava e fazia. E aqui não é diferente. Pois Jesus, quando diz perdoado-te são os teus pecados, os escribas eles entram em cena. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Por quê? Porque quem só pode perdoar pecados é Deus. Nós fazemos parte de uma das religiões monoteístas. Nós fazemos parte do cristianismo, que é as religiões monoteístas, que tem a crença em um único Deus. Nós fazemos parte do cristianismo. Jesus é Deus. Nós cremos no Deus triuno, um Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como dizem os nossos professores de teologia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. E um dos atributos de Deus é a onisciência. Jesus conhecia os pensamentos deles. Um dos atributos é a onisciência. Ele sabe os nossos pensamentos. E antes de nós proferirmos alguma palavra, ele já sabia o que nós íamos falar. Bendito seja Deus. Aleluia. Reflita no tamanho do Deus que você serve. Bendito seja Deus. E eu estou falando acerca de um atributo dos demais que ele tem. Nós observamos então que Jesus, vendo a intenção dos escribas a seu respeito, mas o que de fato me deixa maravilhado nesse texto, e eu vou continuar a ler para vocês,
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? É uma pergunta. Versículo 5, nós encontramos duas perguntas. Pois o que é mais fácil? Primeira pergunta: dizer ao paralítico: perdoado-te são os teus pecados, ou levanta e anda. Jesus, como Deus que é, ele sabia o que os escribas estavam a pensar. E olha o versículo 5. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta e anda, ou perdoado são os teus pecados. E eles ficaram ali naquele momento. Mas os 6, aleluia, eu tenho certeza que você vai glorificar o nome de Jesus. Ora, versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imagina os escribas e fariseus como é que ficaram. Imagina qual foi a reação deles a Jesus tomar essa atitude, lançar esta palavra. E aquele homem que tinha uma necessidade física, mas também espiritual, pois Jesus sana logo, ou quer sanar logo a sua necessidade espiritual de perdoar os seus pecados. Agora temos aqui no versículo 6 uma comprovação que o Filho de Deus tem na terra poder para perdoar pecados e também para sarar os enfermos, para, aleluia, curar as enfermidades. Aleluia, bendito seja Deus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus. E eu fiquei refletindo nisso. Até a trajetória, Jesus de fato sai de Gadara e vai para Cafarnaum. Aquilo que aqueles homens enfrentaram de dificuldade para se aproximar de Jesus, mas eles não retrocederam, vendo primeiro na frente deles uma tão numerosa multidão, mas eles insistiram, eles continuaram. Bendito seja o nome de Jesus. Eles foram àquele telhado e conseguiram pôr perante Jesus o paralítico. Bendito seja Deus. Agora imagina comigo a alegria daquele homem e daqueles que o levaram como seus auxiliadores perante Jesus, quando Jesus perdoou os seus pecados e disse: levanta-te, bendito seja o nome de Jesus, aleluia, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Oh glória, aleluia, aleluia. O objetivo estava sendo concluído naquele momento. Dá para se imaginar a emoção daqueles 4 homens que tiveram em sua frente uma multidão que poderia pará-los. Como é bom ter amigos, como é bom ter pessoas que nós possamos contar. Bendito seja Deus. E como é melhor ainda ter um Deus que nos encoraja quando nós não temos mais força, quando nós perdemos o ânimo, quando nós perdemos o vigor, quando nós perdemos a esperança. Há um Deus que nos anima, que nos encoraja e que diz: siga em frente, aleluia, fique firme, eu estou contigo, aleluia. Oh glória a Jesus. Quantas e quantas vezes Deus não te encorajou? Quantas e quantas vezes? Eu estou trazendo a aplicação, me permitam. Aquela multidão que pode representar muita coisa que quer nos barrar na nossa vida. Só que aqueles 4 homens tinham um objetivo: levar o paralítico a Jesus, perante Jesus.
Tem pessoas que estão do nosso lado, que de fato vão fazer que nem esses 4 homens, vão nos dar a mão, vão nos ajudar, pois de fato algumas multidões vão vir sobre nossa vida para fazer a gente frear, mas eles vão arrumar um jeito de dizer: vamos seguir em frente, eu estou contigo, bendito seja Deus. É um texto para nós refletirmos em algumas situações que nós enfrentamos no decorrer de nossa vida. Eles poderiam ter parado, eles poderiam ter, na questão da multidão, dizer: vamos outro dia. Outro dia Jesus pode vir a Cafarnaum, ou nós podemos acompanhá-lo. Mas não, eles aproveitaram a oportunidade dada a eles. Bendito seja Deus. E naquele momento, naquele tempo oportuno, ele estava perante Jesus, e Jesus provando mais uma vez para os escribas e fariseus: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o enviado de Deus, eu sou o Filho de Deus, e eu tenho tanto poder para perdoar pecados como sarar, como, aleluia, poder para sarar e também para perdoar pecados. Bendito seja o nome de Jesus. Estamos encaminhando para o término desta rápida reflexão, mas que nós entendamos que o Senhor, aleluia, é presente, é um Deus presente e não ausente. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia. Um dos seus atributos também é a onipresença, aleluia. Não tem como nós dizermos a Deus que Ele não está presente, pois o seu atributo nos diz: eu estou, eu estou, eu estou, eu estou em todos os momentos, seja bom, seja ruim, eu estou em todos os momentos. Bendito seja o nome de Jesus. Mas que possamos compreender e entender, como aquele paralítico que no versículo 6, quando Jesus nos disse então o paralítico: levanta e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Aí a multidão, vendo isso, maravilhou-se e começou a glorificar a Deus. Aleluia, glorificar a Deus que dera tal poder aos homens. A multidão começa a glorificar a Deus pelos feitos de Jesus na vida daquele paralítico. Bendito seja o nome de Jesus. A multidão começa a glorificar a Deus por todos os feitos de Jesus na vida daquele homem que outrora tinha necessidade física e espiritual, mas os seus pecados foram perdoados e sua necessidade física foi sanada. Bendito seja o nome de Jesus, e que Deus lhe abençoe e amém. Glória a Deus. Suas palmas engrandecem o nome do Rei Jesus. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor pela palavra.